Deus. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos lá ler a palavra do Senhor. E vim te conversar, vim te circular pela igreja, quando a palavra estiver sendo ministrada. 1 Samuel, capítulo 1. Se você olhar para o lado e perceber que a pessoa do teu lado não trouxe Bíblia, não trouxe a Bíblia, convide para ler junto com você, para que todos nós possamos juntos fazer a leitura da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 1. Posso ler? Quem já encontrou, diga amém. Legal. Houve um homem de Ramataim Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha, a Bíblia fala no plural, eram vários. Ela tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana lhe dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Porque está mal teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Todos digam amém. Vamos falar com Deus. Chegou a hora de nós orarmos, né? Chegou a hora de nós falarmos com o Senhor. Deus vai falar também conosco. Feche os teus olhos agora. Curva a sua cabeça por um instante. Soberano Deus, esta é a hora, Senhor, da Tua palavra ser ministrada. Nós estamos aqui, Senhor, nesta noite de domingo, nesse primeiro dia da semana. Nós estamos juntos aqui nesse lugar, congregados, ó Deus. No nosso coração existe um desejo de ouvir Tua voz. O nosso propósito aqui, Senhor, é um propósito único. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor possa abrir as portas dos céus. Que o Senhor possa falar no mais íntimo, Senhor, do coração dos Teus filhos, do coração das Tuas filhas, pois nós estamos sedentos para ouvir Tua voz. Revela o Teu querer, Senhor, e a Tua vontade. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Bom, essa história que eu li para vocês fala de Samuel. A intenção do autor era falar de Samuel, mas para falar de Samuel tinha que falar de como ele nasceu, de onde ele veio.
aqui, Israel era uma confederação, era uma organização que não tinha um rei. Imagine só, um país sem governante. Apesar que, sei lá, se ia mudar muita coisa, né? Mas não tinha um rei. Como que funcionava? Israel era organizada em tribos, em clãs, em famílias. E no meio dessas famílias existiam os líderes, que eram chamados líderes tribais. Às vezes a gente tem a impressão que vamos falar de tribo, pensa numa tribo como se fosse de indígenas. Não, era a maneira que eles se organizavam. Eram clãs, famílias. E esses líderes eram homens, também teve casos de mulher também que liderou. Eram homens que andavam com Deus, eram servos de Deus. E no período em que eles estavam na liderança, organizando, sendo juízes deste povo, se ele era um homem de Deus, o povo era abençoado, porque o povo andava com Deus. Mas se ele morria, ou se de repente ele deixava de ser o líder, o povo se perdia, porque não tinha uma referência. Era assim. Então Israel presenciou muitos momentos difíceis, momentos que eles cresceram, que eles prosperaram, mas de repente o povo se perdia, se afastava de Deus, e tudo ia por água abaixo. Enquanto o Gideão estava lá, o povo era abençoado. Enquanto Sansão andava com Deus, o povo era abençoado. Enquanto Jefté estava lá, o povo era abençoado. Enquanto Débora estava lá, o povo era abençoado. Mas conforme eles morriam, passava o tempo, eles se perdiam nos caminhos. Então esse período, que foi de aproximadamente aí uns 300 anos pelo menos, foi um período de muita inconstância. Não tinha aquilo que nós chamamos de estabilidade. Quem está entendendo, diga amém. Não tinha. E o último juiz, antes de começar a monarquia, antes de Saul, antes de Davi, o último juiz foi Samuel. E Samuel, ele foi tão importante para Israel, a história dele nem aparece no livro chamado Juízes. A história dele aparece no livro de 1 Samuel. Pela importância, porque ele foi a ponte do período de juízes para a monarquia. Ele que ungiu o primeiro rei. Samuel, ele foi tão importante que a Bíblia fez questão de contar como ele nasceu, como ele surgiu. A Bíblia não atropelou o início da vida dele, fez questão de mostrar como ele surgiu. Fez questão de mostrar que ele era lá de Efraim, lá do norte. Fez questão de mostrar que ele teve um pai chamado Eucana. Fez questão de mostrar que ele teve uma mãe que se chamava Ana. A Bíblia fez questão de mostrar isso. Dedicou 3 capítulos de 1 Samuel para falar da sua infância. Ele foi um homem de tanto destaque que ele não foi só juiz. Ele foi juiz, sacerdote, lá no templo de Siló, lá no santuário de Siló. E ele também foi profeta. Tinha 3 funções. E quando a Bíblia fala da forma que ele nasce, é uma história interessante, porque fala que o seu pai era um homem temente a Deus, a sua mãe também uma mulher temente a Deus. Mas a Bíblia vai mostrar como foi difícil para ele nascer, porque a sua mãe era estéril. E eu quero abrir aqui um parênteses e falar aqui como é difícil
algumas coisas grandes acontecerem na nossa vida. Quem concorda, diga amém. Todo projeto grande, irmão, irmã, toda obra grande dá trabalho. É incrível que quando a gente começa a fazer algo que a gente tem certeza que é de Deus, parece que fica mais difícil. Parece que os impedimentos são maiores. Parece que vai dar uma coisa errada, e geralmente dá. É incrível quando você acha que está tudo pronto, você vai colocar um prego na parede, você fura o cano que está atrás. É incrível. Está tudo difícil, amarrado. Quando você acha, não, agora está acabando, agora acabou, e você liga um negócio errado. Eu lembro quando a gente foi ver a igreja lá de Mairink. Lembra, Rena, quando a gente foi ver essa igreja de Mairink? Meu Deus do céu, a gente esqueceu, quer dizer, eu esqueci que era feriado. Eu nem lembro que feriado que era, mas esses feriados prolongados, e a rodovia Castelo Branco, ela travou, e a gente de Kombi, e eu estava contigo, né? Eu estava sozinho na Kombi. Eu estava sozinho na Kombi, minha esposa estava comigo, né? Nem sei quem mais estava. Eu sei que a Kombi travou no meio da estrada, um trânsito. Chegamos lá, já tínhamos marcado um horário, chegamos lá atrasados. O pastor foi abrir a igreja, aquelas portas de levantar, foi abrir, quebrou a chave na fechadura. Eu falei, meu Deus do céu, quanta dificuldade, tudo dando errado. Samuel, a mãe era estéril. Como que ele vai nascer? Mulher não tinha filhos. Então a trama da história dele começa aqui. E essa mulher, a mãe de Samuel, ela se chamava Ana. E Ana era uma mulher de Deus. Quem entendeu, diga amém. Era uma mulher de Deus. E a Bíblia fala que apesar de ser uma mulher de Deus, ela era estéril. Tem uns negócios que não dá para entender dentro da história da Bíblia. A gente vê a história de Jefté. Quem foi Jefté? Foi um grande juiz de Israel. Era filho de uma prostituta. Isso era um problema para ele. Tem umas histórias na Bíblia que a gente olha assim e fala assim, não tem como uma pessoa dessa dar certo. Ela era uma mulher de Deus, mas era estéril. Então às vezes as pessoas olham para mim, para você, e elas dizem, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você é um jovem que busca Deus, por que isso não deu certo na tua vida? Por que esse projeto teu não aconteceu? Por que essa situação não aconteceu na tua vida ainda? Você está aí sofrendo, angustiado. Tem coisas que nós não temos respostas. Quem concorda, diga amém. Por que você está doente? Por que você está desempregado? Por que você não sei o que lá? E as pessoas olham para nós como se por nós servirmos a Deus, nada vai dar errado. Isso não é verdade. Para tudo Deus tem um propósito. Ana era uma mulher de Deus, mas era estéril. E apesar de ser estéril, ela não deixou de buscar a Deus. É igual você pegar aquela pessoa que está desempregada, e apesar de estar desempregada, ela não deixa de buscar a Deus. Aquela pessoa que está enferma, e apesar de estar enferma, ela não deixa de buscar a Deus. É aquela pessoa que divorciou, é aquela pessoa que teve um problema no casamento, é aquela pessoa que foi deixada, e apesar de ter passado por isso, não deixou de buscar a Deus. É aquela pessoa que algo deu problema, que algo deu errado para ela, e apesar disso, ela permanece com Deus. Ana era assim. E eu acredito que as pessoas olhavam para ela e diziam, olha, você é estéril, mas uma coisa a gente tem que concordar, você é uma mulher perseverante, porque apesar de tudo isso, você continua orando,
você continua clamando, você continua acreditando, você continua profetizando, você continua dizendo que ainda vai ter filhos. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o tamanho da tua luta, eu não sei qual é a dificuldade que hoje você está passando, mas em nome de Jesus, seja perseverante. Em nome de Jesus, minha irmã, peça para Deus te ensinar a ser mais perseverante. Meu irmão, pede para Deus te ensinar a ter mais fibra para orar, porque Ana orou até receber a resposta de Deus. Amém? É noite de nós clamarmos a Deus até a resposta chegar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas ela não era perfeita. Ninguém é perfeito. Ela teve um negócio que não foi certo. Porque quando a mulher não tinha filhos, ela entrava num acordo com o marido. Olha para quem está ao seu lado, antes de eu continuar, diga para essa pessoa assim: tome cuidado. Mais forte, diga assim: toma cuidado com os acordos que você tem feito. Ela entrou num acordo com o marido. Não tenho filhos. Se você morre hoje, a gente não vai ter herdeiro. Escolhe uma serva nossa e tenha filhos com ela. Lembra de Sara? Lembra de Sara e Abraão? Quem lembra dessa história? Diga amém. Mesmo esquema. Tenha filhos com ela, e as crianças dela serão como os meus filhos. E das mulheres que ele poderia ter escolhido, que eram suas servas, eles entraram num acordo e ele teve filhos com uma mulher chamada Penina. E essa Penina, ela teve filhos, plural, filhos, menino, menina, teve filhos, porque ela era uma mulher sadia, ela não tinha problema para ter filhos. O interessante é que ela não foi escolhida por acaso. Com certeza ela era alguém de confiança. Quem concorda, diga amém. Com certeza ela era alguém próxima a eles, porque Ana teve confiança de falar: tenha filhos com aquela ali, ó. De todas que você pode escolher, tenha com ela. E o pior, que quando Eucana teve filhos com Ana, ou melhor, com a Penina, essa Penina começou a mudar. Porque as pessoas mudam. Ela começou a se sentir a dona do lugar. Quem está entendendo, diga amém. Ela começou a se sentir como se ela fosse a mulher preferida de Eucana. E ela começa a olhar para Ana, que não tinha filhos. E eu imagino que ela pegava uma criança no colo, um dos filhos dela, e olhava para Ana e zombava de Ana. E dizia: olha o que eu tenho aqui. Já viu criança quando quer zombar? Apesar que tem adulto que faz isso também, né? Quer ficar ostentando? Olha, eu tenho aqui, ó, o meu, mais bonito que o seu. Eu imagino que ela zombava: olha aqui o meu filho. Cadê o teu filho? Você não tem filho? E a grande história que tem por detrás desse texto é que a mulher que não tinha filhos, ela era considerada amaldiçoada por Deus. E o próprio texto vai dizer que Deus tinha cerrado, Deus tinha fechado a madre de Ana. Era como se Deus tivesse dito: você não vai ter filhos. E Ana é de uma região, aqui são detalhes do texto, Ana é de uma região, essa região do norte, era uma região que tinha muita contaminação de idolatria. E aquelas divindades do norte eram divindades que a maioria delas eram divindades relacionadas à fertilidade. A tentação de Ana ir procurar uma divindade era muito grande. Quem está entendendo, diga amém. A tentação de uma pessoa que está desiludida do amor procurar alguém que traz o amor de volta é muito grande. Já fez isso, irmão? Vigia, hein?
Fica aí procurando aí no Face, procurando nos posts, plaquinha de trazer amor. Vigia, Deus está me revelando. Aí não dá, estou brincando. Mas a tentação dela procurar uma divindade relacionada à fertilidade era grande.